Bom dia! Bom dia, que esse dia seja próspero, abundante, que esse dia seja o início de uma virada, de uma bênção aí que está chegando na sua vida. E essa live hoje vai ser muito bacana, porque ela continua a live de ontem, do capítulo 4, ontem eu não deixei gravado. Eu disse que ia deixar gravado, mas eu acabei não deixando. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 do livro de Provérbios. Dessas sugestões, desses conselhos de Salomão para a nossa vida. Que é muito enriquecedor, muito próspero, muito abundante. E que se você entrar nesse desafio dos 30, de ler todo dia um capítulo e aplicar isso na sua vida, é impossível você não sentir a melhora, você não sentir o valor, a benção que é estar com Salomão. Porque ele que pediu para Deus sabedoria é um homem muito próspero, um homem muito abundante, é um homem muito abençoado. Então, se você entender que o livro de Provérbios é um livro de sugestões e que são totalmente aplicáveis, tudo fica mais fácil para você. E nesse dia de feriado, tá todo mundo dormindo até mais tarde, a gente acorda mais cedo, a gente faz as coisas mais cedo, para realmente mostrar que é todo dia, independente do momento que você esteja vivendo, tem que aplicar todo dia, tem que fazer todo dia, tá? Então eu vou começar a ler aqui. Primeira sugestão de Salomão. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão. Inclina o teu ouvido para a gente prestar atenção nele. Porque o homem mais próspero, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, que pessoas vinham de tão longe para ouvir ele teve essa preocupação com a gente, de deixar escrito aqui as sugestões dele. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Isso é uma clara sugestão que ele fala aqui, que nós estamos vivendo num mundo em que existem muitas pessoas que falam com você de uma forma macia, mas não estão interessadas realmente no seu resultado, não estão interessadas realmente em ver o seu progresso. E tome muito cuidado com as pessoas de fala macia, de falar que você sabe que você não conhece. E atente, mantenha seus ouvidos prestando atenção ao conhecimento, aquele conhecimento que é passado de um para o outro. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto agudo, como a espada de dois fios. Daquela pessoa que vive a vida para fazer o mal, ela só tem um fim. O fim dela é amargoso, é triste, é amargo, é solitário. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Aquele que pratica o mal, a conduta dele é cavar a própria sepultura. Ele perde só aquilo que ele tem de mais valioso, que é aquilo que ele tem do porvir, que é a sua alma. Ele também perde ainda a glória aqui na terra, a chance, a oportunidade de ser a melhor versão dele aqui na terra. Nessa fase carnal, nessa fase de vida que nós temos terrena. Esse é o capítulo 5 do livro de Salomão, livro de Provérbios. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não desvieis da palavra da minha boca. Ele dá uma clara dica aqui para a gente não desviar, para a gente prestar atenção, para a gente focar, para a gente ouvir esses conselhos que são de vida. São promessa de vida, são promessa de prosperidade, são promessa de bênção na nossa casa. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Não deixe o mal entrar na sua casa. Para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Quando você permite que alguém ruim aproxime-se da sua vida ou faça parte da sua casa,
A gente não pode servir a dois senhores, ou é bem ou é mal. E quando você permite que o mal entre na sua vida, ou que você dá ouvidos aos maus conselhos, você se aparta do bem e cai no mal. E cai naquela fase em que você vai deixar os bons mandamentos e vai, infelizmente, começar a dar ouvidos ao mal. Então não permita que as pessoas nem façam parte do mesmo ambiente que você. Não deixe que as pessoas ruins influenciem você a você depreciar aquilo que é um diamante, e aquilo vai ofuscar o seu brilho e vai deteriorar. Então você não vai ter bons resultados quando você acaba dando ouvidos a pessoas ruins na sua vida. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Se você não quer passar a tua bênção para outra pessoa, aparta-se do mal. E ponto. Não tem meia palavra aí, não tem como eu falar para você de uma forma diferente. Se você não quer perder aquilo que é seu, se você não quer passar aquela bênção que é para você, para outra, se aparta do mal. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Porque se você bota a expectativa só nessa vida carnal que nós temos aqui, e você pratica o mal, você ainda, além de viver uma vida aqui em mediocridade, você vai perder aquela benção que é a vida após, né? Que é a vida no reino. As pessoas que não entendem isso, que praticam o mal aqui, elas não entenderam que essa fase aqui é como se fosse uma vida terrena, ela é temporal e ela passa muito rápida, porque algo nos espera no reino. Então nós temos que cuidar para a gente não se apartar do bem, não se afastar do bem, e não deixar, a gente não pode deixar que o mal entre na nossa casa, na nossa vida. E digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Quando você tem a oportunidade de bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando você tem a oportunidade de andar próximo a algo produtivo, a algo bom, muitas coisas vão vir de tentações para que você acabe se apartando do bem e fazendo gosto ao mal. Mas aquele coração que realmente é ensinável, aquele coração que entende que existe um valor grandioso por trás de tudo, ele não se aparta do bem. E ele eternamente se torna um coração apreensível, porque ele é ensinável e ele quer aprender a viver naquele caminho de equidade, no caminho de justiça, para que você não só tire proveito dessa fase terrena que nós temos, mas que ainda após isso a gente possa contemplar o que vem depois, que é o próximo passo, tá? Que ninguém que foi de lá voltou para nos avisar, mas nós temos fé e cremos que algo maravilhoso virá após essa fase terrena. E aquelas pessoas que não entendem isso, é aquelas pessoas que elas praticam mal aqui. E além delas terem uma vida ruim aqui, elas ainda perdem o direito de prosperar na próxima fase. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase nem em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Basicamente o que eu já estou falando, para você não dar ouvidos a algo ruim. Se aparta das pessoas ruins, ouve os sábios conselhos do livro de Provérbios e entenda que há algo melhor por vir. Se você crê na expectativa que a sua vida vai prosperar e que se você seguir os mandamentos corretos, os princípios corretos, você realmente vai ter algo a agregar em um futuro muito próximo, você vai ter a motivação necessária para você se manter no caminho. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Basicamente, tem muita gente que quer prosperar, que quer viver uma vida abençoada, mas ela não entende que tem ambientes que não é para você. Tem pessoas que não podem compartilhar da sua bênção. Tem pessoas que não podem beber da sua água. Tem pessoas que não podem estar junto com você.
Porque além delas afastarem aquilo que é seu, se elas beberem da sua bênção, aquilo que seria uma bênção vai passar a ser algo oneroso. Então, se você quer realmente, você entende que você é uma pessoa que tem algo próspero e que quer produzir algo de bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas, mas você está num ambiente depreciativo, um ambiente ruim, e pessoas ruins caminham com você, pessoas que não sabem quem são e pessoas que não querem que você evolua, e se você compartilha a sua bênção, se você fala para essas pessoas o que você planeja, se você está entregando de mão aberta para pessoas aquilo que é seu, que é uma conquista sua, basicamente a fonte vai cortar para você a prosperidade. Porque tem coisas que é para você, que é feito para você, que só você, o seu cônjuge ou pessoas de confiança, muito de confiança, e mesmo assim, tem coisas que é só para você. Que se você está vivendo, ela é feita para você. Que se você abrir isso para outras pessoas, você vai perder o direito de beber dessa água que vem direto da fonte, dessa fonte que é de prosperidade, que é interminável, a quantidade de bênçãos que ela pode te agregar na sua vida. Se você permite que outras pessoas bebam da sua fonte, e pelas ruas, os ribeiros de águas, seja para ti só, e não para os estranhos contigo. O que ele quer dizer com isso? Tem coisa que é feito para você, tem coisa que é feito para você, mas você está passando, você está tirando a sua bênção para alimentar pessoas que não merecem dessa bênção. E não é porque elas são inferiores ou são pior em algum sentido que você. Mas é que tem pessoas que não podem caminhar com você no seu propósito. Tem pessoas que você tem que se apartar delas. Tem pessoas que não podem dividir a mesa com você. Tem pessoas que não podem saber os seus planos. Tem pessoas que não podem caminhar junto com você. Por quê? Porque essas pessoas vão, além de elas poluírem a tua fonte, elas vão afastar você do seu propósito, elas vão desacreditar você, elas estão te dando uma falsa sensação de apoio, mas que na verdade está afastando você daquilo que é seu e que você deve guardar para você, tá? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A gente está lendo aqui o capítulo 5 do livro de Provérbios, o livro que foi escrito por Salomão, que são conselhos de Salomão. Então, esse desafio dos 30 que eu estou fazendo é para deixar as lives gravadas aqui no Instagram, e eu tiro essa live do Instagram e posto nas outras redes sociais que eu tenho, tá? E então eu tô num propósito de 30 dias, os 30 dias corridos durante a semana, de segunda a sexta, eu vou ler um capítulo do livro de Provérbios por dia e vou explicar o que quer dizer. Tá? E quem acompanhar aí na sequência, que não precisa ser ao vivo aqui comigo, mas quem for assistindo na sequência nas outras redes sociais vai entender que tem muita gente que fracassa e erra porque não está entendendo que isso aqui tem que ser aplicado na sua vida. O livro de Provérbios, que faz parte da Bíblia, é um livro de sugestões, de conselhos de Salomão para você entender que ele escreveu isso aqui porque ele foi um rei muito próspero. Ele teve uma bênção de Deus na vida dele, onde Deus pediu, Deus mandou ele escolher entre ter um reino muito rico, entre ficar livre de inimigos ou ter a sabedoria. E ele escolheu ter a sabedoria. Então, quando um homem que nem Salomão escreveu isso aqui, é porque ele está passando para nós aqui códigos importantes do que se deve aplicar na nossa vida para que a gente tenha bons resultados, tá? E aqui, esse capítulo 5 é curto, mas se você pegar e entender o que você está lendo e aplicar na sua vida, você vai entender que há algo de muito valor aqui. Tem algo de muito valor aqui. Então, se você tem que aplicar isso na sua vida e parar de permitir que qualquer pessoa que oferece para você qualquer coisa, você vai lá e já se entrega de coração para aquilo, porque você não entendeu que existe um princípio e existe uma fonte de tudo aquilo que você deseja, existe uma fonte de tudo aquilo que você merece, existe uma fonte de tudo aquilo que tem propósito para a sua vida, mas você está desperdiçando o seu melhor tempo aqui, porque você está dando ouvidos a coisas que são temporais, que são basicamente dessa fase material que nós vivemos. E tem pessoas que não conseguem entender que existe uma fase imaterial, existe um reino superior,
após essa fase terrena. Que se você conseguir se manter no caminho aqui, você vai ter uma vitória. E a vitória é em Cristo, a vitória é na palavra, a vitória é crer que algo melhor para você existe. Só que se você cair aqui basicamente nos prazeres que existem no nosso mundo terreno e você não entender que existe algo posterior e que o seu espírito, a sua alma, ela contempla e ela tem saudade daquilo que ela já viu, mas seus olhos ainda nunca viram, e que você entender que algo intangível, maravilhoso existe na sua vida, mas que você tem que semear aqui, você tem que passar por essas fases e usar desses ensinamentos, buscando a sabedoria para conquistar isso, a sua vida aqui vai ter sentido. Pessoas que têm uma vida sem sentido, elas não conseguem entender o que elas estão fazendo aqui. E elas vivem cada dia o propósito de alguém, ou elas vivem os prazeres, ou elas vivem acreditando que elas não têm sentido, que isso aqui basicamente tem que ser aproveitado do começo ao fim. Mas a gente tem que extrair apenas desse momento de vivência aqui na Terra, a gente tem que extrair aqui só o melhor. O que é ruim você tem que se afastar. O que é ruim você tem que deixar lá no canto dele. Você não precisa querer mudar ele se você não tem conhecimento ou não sabe como. Mas você tem que entender que você tem autogoverno na sua vida. E que você tem que ativar em você a espiritualidade. Você tem que ativar em você essa força que vem direto da fonte. E quando você ativar isso em você, você vai parar de cair em qualquer coisa. De beber de qualquer fonte. Você vai parar de comer de qualquer origem. Você vai buscar a origem da sua fonte, aquela fonte superior, aquela fonte que ninguém explica, que é o começo e o fim, que é o alfa e o ômega, tá? Então é muito simples você entender isso, mas as pessoas por uma série de bloqueios não conseguem compreender isso, mas que quando você entende que existe algo maravilhoso para você, você consegue entender que tem algo feito para você. Só que a maior parte das pessoas vivem aquilo que os olhos delas conseguem ver e elas desacreditam daquilo que os olhos delas não conseguem ver. Viva por aquilo que os seus olhos não conseguem ver. E você vai entender o significado do posterior, do reino. Tá? Então, continuando aqui o capítulo 5 de Salomão, eu vou ler aqui agora o versículo 19, é onde eu parei. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Quando você entende quem você é, quando você bebe daquela fonte, quando você contempla quem você pode se tornar e por que todo mundo que prospera, por que todo mundo que dá certo segue alguns princípios e afasta-se daquilo que não presta, daquilo que é ruim, você tem a motivação necessária para você querer crescer, para querer evoluir, para querer prosperar, para querer dar resultado, para querer vencer na vida. E basicamente, quem vence segue, mesmo que não acredite, segue as sugestões de Salomão. Porque Salomão não foi um simples homem, ele foi um homem muito próspero, abundante e rico, muito rico. E ele teve a benção, a unção da sabedoria, né? Porque ele escolheu, ele pediu para Deus ter sabedoria. E essa sabedoria está escrita hoje no livro mais sagrado que existe, que é a Bíblia. Que é um livro de ensinamento financeiro, que é um livro de filosofia, que é um livro de espiritualidade, que é um livro de amor, que é um livro de conhecimento, que é um livro de história, que é um livro que agrega muitos entendimentos. Então tudo você pode basear aqui na Bíblia, mas quando você entende a raiz da palavra, não com aquele termo religioso, mas você busca entender e extrair daqui os códigos, você acaba entendendo por que muitas pessoas dão certo e outras não. Tá? E Salomão claramente escreve isso aqui, basicamente quando ele fala assim: como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. É impossível você não entender isso aqui, você ler isso e você não querer isso para a sua vida. Existe uma fonte de amor, de prosperidade, de sabedoria e de conhecimento. Mas as pessoas trocam isso por qualquer coisa que dê recompensa imediata a elas.
elas trocam isso pelos prazeres da carne, elas trocam isso pelo simples fato de elas não acreditarem ou até por um erro de má interpretação. Elas não entendem que há algo melhor por vir, que coisas maravilhosas estão para chegar. E se você entender que a vida tem que ser formada por princípios, algo maravilhoso vai acontecer com você, eu tenho certeza disso. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? Quando ele fala que abraçaria o seio da estranha, por que você não consegue entender? E você muitas vezes se influencia por pessoas ruins, que vêm de fora, de uma área externa sua, ela vem para te tirar do seu flow, do seu fluxo. Você tem que entender que você tem que andar no seu caminho. E parar de absorver, de querer entender tudo que existe no mundo. Você tem que ter um princípio e focar naquele princípio com muita força e seguir o seu caminho. E parar de acreditar em tudo que vem de fora. Porque tem pessoas que surgem na sua vida para te afastar daquilo que é seu. Então, quando ele fala aqui, e abraça o seio da estrangeira, não é que ele tem preconceito com alguém que vem de outro país. Ele quer dizer que qualquer um que chega lá e fala, não faz mais isso aí não. Isso aí não vai dar resultado. Para de ler aí tua Bíblia por dia, aí teu capítulo da Bíblia por dia, porque isso aí é loucura. Cara, você faz uma live e não tem ninguém. Mas e daí? Quando você sabe quem você é, você não vai parar de fazer aquilo que te dá prazer. Você não vai parar de fazer aquilo que é bom para você porque pessoas estão opinando. Então para de abraçar o que vem de fora e foca naquilo que é importante para você. Porque se as pessoas entenderem que você está fazendo algo que é importante para você, você vai parar de querer de querer a aprovação dos outros. E você vai focar no que é importante para você e vai fazer aquilo com muita força. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. É o que eu estou falando. Quando você sabe quem você é e você faz aquilo que você gosta, você independe da opinião dos outros. Ah, mas você está fazendo uma live bem cedo no dia do feriado. Mas eu vou fazer a live amanhã, eu vou fazer a live depois da manhã. Todo dia eu vou entrar aqui e vou falar um capítulo, independentemente se isso vai fazer graça para alguém ou não, vai fazer sentido para alguém ou não, faz sentido para mim e eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Então, a pessoa que ela não consegue focar naquilo que é importante para ela, ela fica escutando as outras pessoas opinarem, porque a opinião é aquela moeda de troca que a pessoa, ela opina na sua vida, mas ela não está preocupada com os seus resultados, ela não está preocupada com os seus objetivos. E quando ela vem opinar, é porque com certeza ela faz muito menos que você. Então para de escutar pessoas que vêm de fora, para de escutar pessoas que não estão ligadas no seu flow, para de escutar pessoas que não sabem o que você está fazendo, para de escutar pessoas que vêm de fora para querer te prejudicar, para de escutar pessoas que não estão interessadas em que você dê resultado e foca naquilo que é importante para você. Não escuta estrangeiro, não escuta as pessoas que vêm de fora. Faz o que é importante, o que tem sentido para você. Porque se você for preocupar com o que os outros falam de você, você não vai conseguir ir para a academia, você não vai conseguir tomar água, você não vai conseguir estudar, você não vai ler a Bíblia, você não vai assistir nada, porque tudo para alguma pessoa é errado e para outra pessoa é certo. Então, se faz sentido para você, continua e para de dar atenção para quem não está preocupado com os seus resultados. Tá? Quanto ao ímpio, o ímpio é aquela pessoa ruim. As suas iniquidades o prenderão. Uma hora de tanto ele semear coisa ruim, ele vai pagar o preço por isso. Ele vai pagar por todo o mal que ele tem feito. E com as cordas do seu pecado, de tanto ele semear coisa ruim, os próprios pecados dele, as próprias transgressões que ele mesmo comete, será detido. Por isso tudo, ele mesmo está cavando a própria sepultura. Tá? Aquela pessoa que fica toda hora fomentando o mal. Aquela pessoa que não tem preocupação com o que você está fazendo, mas que ela quer te desmotivar, te colocar para baixo. Aquela pessoa que ela não consegue dormir. No livro de Provérbios, do capítulo 4, Salomão nos fala que tem pessoa que não consegue dormir, né? Se não tiver feito mal para alguém, ele não consegue nem dormir, porque o dia para ele não faz sentido se ele não prejudicar alguém. Então, de tanta essas pessoas ruins fazerem coisas ruins, uma hora a própria corda deles irá enforcar eles mesmos, ou eles estão cavando a própria sepultura. E, para finalizar aqui, o capítulo 5 diz assim:
ele morrerá, porque sem correção andou. Aquele coração, aquela pessoa que acredita já está completa, que não admite para ela mesma, que tem algumas áreas da vida dela que ela tem que se corrigir, que ela tem que entender que a nossa verdade, muitas vezes com base naquilo que a gente acredita, mas muitas vezes as nossas verdades têm que ser corrigidas, né? Porque você tem que aprender, você tem que ter o coração ensinável para aprender, e você tem que ter o coração ensinável para reaprender. E quando você reaprende, geralmente você melhora aquilo que você acredita que já era bom. Quando você reaprende, geralmente é porque você entendeu que, nossa, não tá do jeito que eu queria, eu tenho que reaprender. Quando você reaprende algo, é porque você está melhorando algo que você acreditava que já era bom. Então, reaprender é para poucas pessoas, porque a maior parte das pessoas não aceita a correção. A maior parte das pessoas não aceita que ela tem que aprender. A maior parte das pessoas acredita que a vida que ela vive é a única vida que existe. A maior parte das pessoas não entende que às vezes a gente precisa admitir que algo que nós estamos fazendo está errado. A maior parte das pessoas não entende que às vezes você escutar alguém falando não é porque você é tolo, mas quando o seu coração é ensinável, quando você é uma pessoa que aceita aprender, você vai começar a melhorar as coisas na sua própria vida. Porque aquela pessoa que acredita que já está completa, que não precisa aprender mais nada, aquela pessoa que acredita que ela chega ao ponto até de ser arrogante, acreditando que ela sabe tudo e que ninguém mais pode ensinar nada para ela, ela está cavando a sua própria sepultura, como diz aqui no versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. De tanto ele acreditar que ele está certo, ele não escutar conselhos, ele não escutar sugestões, ele não escutar que ele tem que reaprender para ele parar de praticar aquilo que ele acredita ser o certo, porque tem muitas pessoas que estão mal orientadas, tem pessoas que precisam de correção, mas às vezes você até quer ajudar essas pessoas, mas se o coração dela não estiver aberto a receber esse ensinamento, eu vou dar um conselho, agora não é mais o conselho de Salomão, é o meu conselho. Se você conhece alguém que você queria ajudar, mas ela não aceita a sua ajuda, ela não aceita que você dê a sua sugestão na vida dela, se afasta. Porque essa pessoa, com toda certeza, ela está vivendo errado e ela está cavando a própria sepultura. Porque a vida é um constante colocar de tijolos. Esse tijolos é o quê? Eu estou construindo a minha própria parede, a minha parede da construção interior. Então, se eu não aceito uma sugestão, e geralmente é muito gostoso você ouvir que você está certo, que você estava certo, que você é isso ou aquilo, mas é muito ruim a gente ser corrigido por alguém. Mas quando você entende que às vezes a correção é necessária e que aquela pessoa que está te corrigindo, ela quer melhorar algo em você, e você entende que aquilo realmente faz sentido para você, você não vai ter aquela, é ruim, essa pessoa está querendo me corrigir. Não, você vai absorver aquele conhecimento que ela te passou, vai pegar esse conhecimento, vai guardar aqui e vai ver o que você estava fazendo, né? E você vai unir essa correção àquilo que você acha que é certo e vai falar, poxa, mas realmente faz sentido, né? Essa pessoa veio aqui, me falou isso, realmente eu tinha que melhorar esse ponto aí que não está tão legal. Realmente eu tenho que me corrigir porque eu estou magoando pessoas, eu estou falando coisas que não devo, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo presunçoso, eu estou sendo uma pessoa falha, eu não estou dando o meu melhor resultado. E quando você entende isso, você entende que tem pessoas que vêm na sua vida para te ajudar, que tem pessoas que vêm na sua vida para agregar valor. Só que é muito mais fácil a gente andar com aquela pessoa que diz que a gente está certo sempre. Só que essa pessoa que diz que você está certo sempre, muitas vezes, ela não está falando isso de sincero, de uma forma sincera. Ela está falando só para te agradar. Tá? Então, muitas vezes é bom você perguntar para alguém que já não tem muito, que não gosta muito de você, sobre o que ela acha de você. Para você escutar algumas verdades que pode parecer ruim, mas que lá na frente vai fazer você crescer. Se alguém falar para você, poxa, mas você fala demais, você não escuta ninguém, você é arrogante, sabe? Você é uma pessoa que acha que está certo sempre, ninguém aguenta você é chato demais.
Aí você vai pensar, poxa, mas será que eu sou assim mesmo? Tá? Daí você começa a entender que se uma pessoa tem essa opinião sobre você, é porque realmente você não dá espaço para as pessoas falarem, você só acredita que você está certo, que você não cuida com a sua língua, e a gente sabe que a língua é a espada da alma, pode ferir pessoas. A palavra falada, flecha lançada e oportunidade perdida, tem situações que não dá para a gente voltar atrás. Então, muito cuidado com a palavra falada. Porque se alguém não gosta de você, pode ser por uma ação, pode ser por um comportamento seu, pode ser pela forma com que você fala, pode ser da maneira com que você porta. Então você tem que, não é que você tem que agradar as pessoas. Aliás, é ao contrário, você não tem que agradar ninguém. Mas às vezes você tem que se reeducar, se reensinar, reaprender algo para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida mais prazerosa, para você ter uma vida próspera e produtiva. Às vezes você tem que reaprender. Às vezes você tem que acordar um pouquinho mais cedo e ler um livro. Às vezes você tem que acordar mais cedo e meditar na palavra. Às vezes você tem que acordar mais cedo e escutar um hino, uma canção, né, um hino, um louvor. Às vezes você tem que pegar todo dia, eu não gosto de ler. Mas, para falar a verdade, ninguém gosta de ler. Todo mundo faz porque precisa. Tem pessoas que acordam de manhã cedo, faz aquela rotina todo dia, não muda nada e fica reclamando que não tem resultado diferente. Mas claro que não tem resultado diferente. Se você faz a mesma coisa todo dia, como que você vai ter resultado diferente? Né? Se você é aquela pessoa que quando tem vontade de você fazer algo novo, mas você tem medo da mudança, né? Mudar é complicado. Dizia Mário Sérgio Cortella, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Nós temos que mudar porque o mundo muda todo dia. Nós temos que agregar valor na nossa vida porque o mundo cada vez mais precisa de pessoas com sabedoria, com conhecimento. O que nós estamos vivendo nesse momento, nesse mundo atual que a gente vive, é um mundo totalmente sem princípio, né? Onde todo mundo quer viver a sua verdade e não tem paciência para entender o outro. Falta de empatia, falta de amor, falta de respeito com o próximo. Né? Nós estamos vivendo aí talvez a geração mais sem respeito que já foi vista, né? E tem gente aplaudindo, dizendo que está certo, que não escuta, não quer saber de nada, não escuta ninguém, não tem vontade de fazer nada, só fazer aquilo que dá prazer para eles, né? Então assim, e isso é retrocesso, porque a gente viveu muitos anos uma estrutura governamental aqui no Brasil que implantou só a esbórnia, que implantou só o liberalismo. A liberdade, ela é muito boa, mas como tudo, se usada para o mal, também atrapalha. Beber água é bom, mas você não precisa tomar 5 litros de água. Toma 1 litro, 2 litros, aprende, coloca água aí na sua rotina. Tudo, até algo que é muito bom em excesso faz mal. Excesso de liberdade também faz mal. Eu não estou falando que a gente tem que ser limitado, mas a gente tem que cuidar. Porque liberalismo sem limitar algumas regras, colocar algumas regras, tem pessoas que não têm bom senso. Elas extrapolam todas as regras, né? E é bom quebrar regra, mas regras que vão fazer você prosperar, produzir, que vão fazer você crescer. Aquelas regras que são limites entre o respeito e o próximo, a gente tem que respeitar. Porque o seu direito começa quando o meu é uma linha tênue. O meu direito eu também tenho, você também tem, mas se a gente quebrar esse princípio de que eu tenho que te respeitar, aí a liberdade já virou algo ruim. Então a gente tem que botar limite em algumas coisas. Essa é a grande verdade. Por mais que seja ruim ouvir, tudo que é desmedido, que é feito sem planejamento, que é feito extrapolando em excesso faz mal, né? Até trabalhar em excesso, até beber em excesso, até se divertir em excesso. Porque tem a hora que você quer fazer algo que produza bons resultados. Tem a hora que você quer se sentir importante. Tem a hora que você quer ensinar. Tem a hora que você quer receber alguma coisa. Então, basicamente, o capítulo 5 aqui do livro de Provérbios diz isso, né? Que aqueles que são ímpios, que agem, que são tolos, que acham que nós temos que viver desmedidos, eles vão perecer. O que é deles vai chegar, eles estão cavando a própria sepultura. E com as cordas do seu pecado será detido. Então, é um claro conselho de Salomão para a gente. Cuidado, a gente tem que viver ilimitado. Mas quando se trata de respeito,
A gente tem que se limitar. O meu direito termina quando o seu começa. Então, a gente tem que ter esse feeling, esse bom senso, que a maior parte das pessoas hoje não está tendo, né? Então, essa foi a live que eu fiz aqui. Muito legal falar sobre o livro de Provérbios, porque é muito enriquecedor, é muito legal, é muito bacana ver que Salomão se preocupou com a gente, escreveu isso aqui, e ele pede pra gente: filho meu, atende a minha sabedoria. Ele quer que você aprenda aquilo que é importante para ele, porque isso que é importante para ele pode agregar valor gigantesco na sua vida. Então, é um conselho de Salomão, é uma benção de Salomão que pode agregar muito valor na sua vida. Se você quer resultado diferente, mude a sua história. Se você quer resultado diferente, mude a sua rotina. Se você acha que a sua vida está boa, talvez ela não esteja em todas as áreas. Você não está feliz em todas as áreas. Se você quer saber como mudar isso, basicamente, é só você entender que você tem que aprender mais sobre aquela área que você deseja. Ah, Diogo, eu quero ter uma vida mais confortável, mas se você quer ter uma vida mais confortável, entenda o porquê que você não está tendo e busque a solução, né? Como melhorar? Você tem que fazer essa pergunta todo dia: como melhorar? Como eu posso agregar valor? Como eu posso viver uma vida melhor? Como eu posso evoluir? Como eu posso crescer espiritualmente? Como eu posso crescer espiritualmente, intelectualmente? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como eu posso ser melhor para as pessoas, né? Então, o Salomão é um cara muito, 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 muito top. Quando você lê ele, você entende muitas coisas, tá? E basicamente essa live hoje foi sobre o capítulo 5 do livro de Provérbios, do meu desafio dos 30, onde eu vou ficar aqui 30 dias semanais ali, de segunda a sexta, né? Eu tirei o sábado e domingo para ter um descanso. Então é de segunda a sexta. Eu vou todo dia fazer uma live. Todo dia eu vou ler um capítulo de Salomão para agregar valor. Algumas eu deixei gravada, outras eu não deixei a live gravada. E essa aqui eu vou deixar gravada. Então é muito enriquecedor quando você entende que você tem que agregar. Você tem que tomar cuidado com pessoas. Nem todas podem beber da sua fonte. Esse é o maior código. Nem todas as pessoas podem beber da sua fonte. Vou fazer um banner sobre isso daqui a pouco. E obrigado por você estar aqui. Tivemos uma live top com várias pessoas aí participando. E um ótimo dia, um bom feriado para você. Que esse dia seja o recomeço de algo maravilhoso que vai chegar na sua vida. Eu tenho fé nisso. E eu creio nisso. E obrigado por você estar aqui. Um grande abraço, um bom dia. Partiu, daqui a pouco você vai ver nas minhas redes sociais aí, comenta, compartilha, que eu vou fazer uma imagem bem legal. Nem todas as pessoas podem beber da sua fonte. Esse é o código de hoje.